Oi, pessoal, eu sou Silvestre Mergulhão e este é o Deep Dive Podcast. Como vocês já sabem, não queremos falar sobre os 4 segredos do sucesso, não queremos falar sobre como fazer gestão por OKRs ou sobre como vender mais usando frameworks de venda do momento. Queremos falar sobre pessoas, valores e comportamentos e também descobrir as grandes verdades inconvenientes dos nossos convidados desde seus mais longínquos tempos até os dias de hoje. Como vocês podem perceber, estamos hoje novamente nos estúdios do curso em vídeo do meu amigo, influencer e youtuber Gustavo Guanabara. E eu estou aqui hoje com Gabriel Zanetti, CEO e fundador da Liberfly, e ele vai começar conosco falando sobre seus valores. Não, certo, Silvestre. Bom, quando a gente fala de valores, né, inicialmente, obrigado pelo convite, mas lendo um pouquinho sobre os valores nessa pergunta, até de acordo com os outros podcasts, eu acredito que o primeiro valor que eu valorizo muito para minha vida e eu indico para todo mundo é a liberdade. Eu acho que tem uma frase que eles falam a seguinte situação: a liberdade é a coisa que mais te prende. A partir do momento que você tem liberdade, você não consegue abrir mão mais daquilo. Eu acho que isso foi uma coisa que me levou a querer fundar a Liberfly, a querer conquistar meus sonhos ali profissionais. Então, para mim, a liberdade é uma coisa inegociável. Se for para limitar a minha liberdade, aquilo já não é mais suficiente ou legal para mim. Então, a liberdade, para mim, é algo essencial para qualquer empreendedor e até mesmo para a galera que está embaixo ali trabalhando, porque se você não agir de acordo com ela, tá tudo perdido. Então, a liberdade, para mim, é inegociável. A conexão, acho que advém também um pouco da liberdade. A partir do momento que você consegue voar aí com as próprias asas, a conexão é muito importante para a sua trajetória. Eu já vi muitas pessoas, né, focadas em teoria, lendo livros e tudo mais, e esquecendo dessa parte de fazer conexão. E hoje, muitos percalços da minha vida como empreendedor, eu consegui resolvê-los e aprender, de fato, com conexões. Seja com amigos empreendedores, seja com pessoas muito mais experientes em anos de trabalho. Então, a conexão é essencial, tanto para fazer aquela balela que você falou antes, né, de vender mais, de conseguir crescer sua empresa, tudo mais. A conexão é importante para tudo. Então, as pessoas que não têm um bom networking, certamente vão estar mais limitadas no seu crescimento, tanto pessoal e tanto profissional, porque é justamente essa conexão que você troca experiência, que você troca realidade, você consegue passar algumas pedras ali no meio do seu caminho. E a parte de reconhecimento é um outro valor que eu considero muito e falo também lá na empresa, porque eu já tive algumas experiências de trabalho e eu confesso que eu ficava puto quando eu me dedicava para fazer uma certa atividade, eu não tinha um reconhecimento. Não é que eu queria alguém passando a mão na minha cabeça para falar, olha, tá tudo bem, você foi perfeito, tudo mais. Não, mas de certa forma eu queria que alguém minimamente conseguisse enxergar o meu esforço e como eu me dedicava para aquela situação. Então, acho que o reconhecimento, tanto para coisas negativas, bem como para coisas positivas, é algo que sim, precisa acontecer, e isso faz parte até do desenvolvimento mesmo dos seus colaboradores, do nosso desenvolvimento pessoal. Então, reconhecer e começar a se enxergar melhor no espelho e também avaliar outras pessoas, a ação de outras pessoas, faz parte de um crescimento também como ser humano e como ser profissional. Uhum. Boa, mas aí eu tenho várias perguntas para fazer em relação a isso. Pô, Perfeito. vamos lá, pô, reconhecimento. Como é que você, como empreendedor, sente quando alguém te reconhece? Hoje eu acredito que eu Porque, sou reconhecido a partir e, do momento que é, e tenho por- é, resultado, é né? porque essa pergunta, né? Porque quando a gente está trabalhando com outra pessoa, né? E a gente que tem que ser reconhecido porque essa pessoa está numa posição hierárquica, por exemplo, superior, né? Aí você tem um reconhecimento do superior, ou você tem um reconhecimento, sei lá, da sua esposa, né? Está num trabalho de pares, beleza, né? Mas quando você é o CEO, fundador, presidente É. da empresa, quem é que vai te reconhecer, sabe? Eu Como é acho que que é isso? o reconhecimento hoje não vem, ali pelo menos na minha posição da empresa, não vem muito em palavra. Eu acho que o reconhecimento acaba sendo uma coisa mais invisível. Eu vejo muito Uhum. pelo semblante ali das pessoas e como as equipes estão motivadas ou não. Então, uma forma de reconhecimento, eu vejo se minha equipe está batendo resultado, está atingindo as metas e está seguindo no fluxo ao qual eu estou orientando, Uhum. isso, de certa forma, é um reconhecimento. Porque, na prática,
você vai pensar com reconhecimento mesmo. Vem só da mãe, que acha que você sempre está certo. Então, ela vai te apoiar, independente da merda que você faça. E também você tem dos investidores, que volta e meia, eles estão apontando a faca para você, porque querem sugar o melhor de você, ou melhor da sua empresa, para gerar resultado. E é um tipo de reconhecimento. Mas sentir que a empresa está seguindo no trilho, está crescendo, ou até vencendo desafios, eu enxergo isso como uma forma de reconhecimento. Até porque a nossa posição acaba sendo muito solitária. Né? Aquela coisa, você tem que dar feedback ao tempo todo, mas a partir do momento que você é diretor e ao mesmo tempo fundador, você não tem muito feedback. Então você tem que seguir meio que no feeling. Então eu enxergo o ecossistema ali do meu lado, eu falo, poxa, as pessoas estão felizes, estão seguindo atrás do propósito, de certa forma é um reconhecimento da minha liderança. Não, bem legal, né? E é quase, na verdade, você percebeu um auto-reconhecimento, né? Que acho que se aproxima um pouquinho até da realização, né? Para mim, a realização é um desses valores aí Sim, que para mim total. fazem parte, né? E é um pouco disso, auto-reconhecimento barra realização. Me pareceu similar, assim. E, pô, falando de conexão, né? Na Impulso, eu não sei se você já ouviu, né? A gente tem um mantra lá na Impulso, que é conexões genuínas que ultrapassam barreiras, né? Assim, quase tudo que a gente faz dentro da Impulso, quando a gente foi olhar um cerne, a gente falou, pô, aqui tem conexões genuínas que ultrapassam barreiras, né? Desde o trabalho remoto, né? Que a gente Sim. já pratica desde sempre, né? Até conseguir, né? O produto final do nosso trabalho, né? Que é conectar empresas com pessoas para que elas trabalhem juntos com o fit cultural. Né? Então, e fazendo a gestão, né, dessa relação e desse trabalho. Então, essa parte de conexão, para mim, tem um valor muito grande e é tão importante que ela está meio que conectada com todo o cerne da empresa. Tem alguma coisa parecida lá na Liberfly? Lá na Liberfly a gente fala que a conexão ela tem que ser muito grande em algumas linhas. Primeiro, a conexão entre os times, eu acho que isso é essencial. Eu vejo que alguns outros colegas empreendedores se deparam muitas vezes com times internos que se chocam entre si. Então a gente faz todo um trabalho para ver uma equipe muito unida entre vários setores, até que aprovam as compras de outros setores, por aí vai. Então a gente gosta muito dessa visão. A conexão com o cliente também, isso é muito importante. Eu não acho que isso é balela. A partir do momento que você se mostra disposto a criar uma conexão com esse cliente e dar todo o atendimento de uma forma genuína, isso faz com que esse mesmo cliente procure o número do meu atendente diretamente para poder trocar uma ideia sobre um problema de viagem. Então, isso foi muito da experiência daquela conexão ali do início. E eu acho que para os empreendedores, até na minha visão, a conexão ela é importante, vai do networking, porque muitas vezes a gente acaba julgando, né, e olhando para um certo tipo de pessoa, falando, para que eu vou fazer essa conexão? Essa pessoa não pode agregar em nada. Mas é justamente essas pessoas que às vezes têm uma visão totalmente diferente da sua, estão longe daquela bolha ao qual você está permanecendo, e é nesse momento que aquela conexão consegue te levar a alguns inputs e algumas ideias que você fala, porra, por que eu nunca pensei nisso? Porque justamente é isso que faz você sair um pouco daquela sua bolha e pensar de forma diferente. Que hoje em dia, no empreender no Brasil, a gente precisa pensar de forma diferente, ser criativo o tempo todo. E é legal isso, cara, porque nessa possibilidade onde você se abre nessa conexão com o outro para que ele possa eventualmente te trazer insights, na verdade você está se colocando naquela posição de aprendiz, de eterno aprendiz, de falar, pô, eu posso aprender alguma coisa com qualquer um. Né? E Exatamente. isso tem a ver também com o reconhecimento da humildade e tal. Puxa várias coisas legais. Total. E vai muito também da... Uma conexão depende também da nossa proatividade. Né? Por vezes, por exemplo, eu já me deparei com alguns desafios até na empresa que eu confesso que eu não sabia por onde começar para resolver aquilo. E eu vou pesquisando, conectando com uma pessoa, com outra, até que eu chego em alguns nomes e eu meto a cara mesmo. Eu vou no LinkedIn, mando uma mensagem para a pessoa, peço 10 minutos de uma ligação e vou para frente. Isso, graças a Deus, já surgiu muitas coisas positivas. Eu não tenho vergonha de tentar criar conexão, porque eu já tenho, né? Então eu vou atrás para ver se consigo alguma coisa. Hoje eu faço parte dessa galera aí também, mas eu nem sempre fui assim, que eu sempre fui bem tímido, né? Então, imagina, participar de um evento, né? Um monte de gente que você não conhece. E aí você, pô, entrar numa roda aleatória e tentar ali conhecer um pouco das pessoas para criar um pouco o mínimo de rapport e trocar uma ideia, para mim sempre foi, historicamente, né, num passado mais distante,
muito mais difícil. Aí, em algum momento da vida, eu me libertei disso. Uma coisa que eu acho só legal na parte de conexão, eu vejo que muitas pessoas acabam tendo problemas porque tem um perfil de pessoas que só querem sugar, né? Então, sugar uma conexão e não dar nada em troca. Quando eu digo dar algo em troca, não é necessariamente você pagar financeiramente e pedir ajuda para essa pessoa e tudo mais. Mas o ideal é que você consiga tirar proveito daquela conexão, mas também aproveitar da sua experiência ou da sua rede de contatos também para oferecer alguma coisa para aquela pessoa. Isso vai facilitar e vai gerar algo muito mais genuíno, não só pedir, pedir, pedir. Isso acontece muito. Tem aquelas pessoas, já me deparei com empresários que eu admirava, empresas que eu admirava, pensando, nossa, eu sou uma formiga perto desse cara. E na hora de trocar uma ideia e conversar sobre empresa, algumas coisas que essas pessoas não conhecem no campo de marketing, no campo de tecnologia, você se pergunta, fala, porra, como que essa pessoa não entende disso? E às vezes numa conversa de meia hora, você também, da mesma forma que está aprendendo com o guru, você leva um insight para a pessoa que você tira ela da zona de conforto e fala, poxa, nunca pensei nisso, é muito legal. Muito bom, legal. Vamos lá, vamos para as perguntas aqui. Você é um otimista ou um pessimista? Conta aí sobre isso. Eu sou otimista e otimista até demais. Às vezes eu tenho até problemas com os meus sócios em relação a isso. Exemplos. Por exemplo, na pandemia. Na pandemia, quando começou aquele boom, né? O que vai acontecer com o país? Vai ter viagem, não vai ter viagem? Como o nosso setor depende exclusivamente de voos, problemas de voos e problemas de viagem, aquilo se tornou um pouco caótico. Aí, no decorrer do caminho, todo mundo foi ficando um pouco desesperado, enquanto algumas concorrentes foram ficando no meio desse caminho e quebrando, eu tinha duas opções. Ou eu desesperava e pensando, vou fechar em qualquer momento, ou eu pensava em ficar otimista e pensava, menos um concorrente no meio do caminho e eu tenho uma oportunidade de abocanhar uma parcela do mercado. Então, essa é uma das coisas. E eu, assim, particularmente, eu sempre tento enxergar tudo pelo outro lado do copo, né? Pelo lado cheio, você diz. Pelo lado cheio, exatamente. Porque hoje em dia eu aprendi, tenho para mim que problemas sempre vão acontecer. Se tem mar calmo, não faz bom marinheiro. Então, assim, se você tem um problema, resolveu, tá tudo tranquilo, eu nem canto muito a vitória não, que eu sei que em pouco tempo vai aparecer um outro problema. Né? Eu nunca consegui, pelo menos na minha experiência como empreendedor, nunca eu tive um momento 100% tranquilo. Então, isso eu acho que vai um pouco do otimismo. E quando eu vejo até uma galera se desesperando, o que eu vou fazer e tudo mais, eu penso sempre em respirar, ficar tranquilo, colocar as coisas no papel e falar, beleza, o que eu posso fazer? E eu vou fazer isso para tentar buscar, de fato, a melhor opção ou resolução. Se der errado, beleza. E agora que deu errado, o que eu posso fazer? Então, eu tento sempre me centrar em ser o mais otimista possível, mas óbvio que você tem que ser otimista, mas também não viajar na maionese, eu diria, né? Porque o otimismo exacerbado, se você não acompanhar de fato as coisas ao qual você está inserido, pode te levar a buracos muito ruins. Mas eu acho que o otimismo é essencial para a gente conseguir alavancar qualquer tipo de negócio. O que eu percebi do que você falou é esse foco na solução, né? Foco Sim. em... Dado que a situação é X, então o que a gente tem que fazer aqui? Esse foi um pensamento que você sempre teve? Ou em outros momentos você já teve tempestades, ou ainda tem, né? Porque, enfim, não somos contínuos exatamente iguais sempre, né? Aquelas tempestades da bad trip ali, que você recebe uma notícia ruim ou um problema grande, né? Novo que aparece e fala, quanto tempo você fica baqueado até se recuperar ali para chegar nesse momento e falar, não, beleza. Ok, problema, vamos pensar aqui na solução. Então, eu acho que isso eu aprendi um pouco dentro de casa. Minha mãe, por ser professora, lidava muito com os problemas e eu via ela lidando isso de uma forma muito positiva e tranquila. E eu percebi que isso era necessário desenvolver em mim, porque os meus pares, em algumas fases de trabalho, construção de empresa, não tinha toda essa positividade. Então, chegava num momento também que, se eu desesperar junto com eles, fudeu, vai dar merda. Então, eu acho que a própria experiência de trabalho fez com que, olha,
você precisa ser o otimista, você precisa aumentar a energia dessa galera, você precisa ajudar a remar o barco mais do que todo mundo. Então, era algo que eu já tinha dentro de mim e começando a empreender, isso se mostrou totalmente, veio totalmente à tona. Então, eu acredito que desde o momento que eu comecei ali, do primeiro desafio para frente, eu sou muito otimista, que às vezes eu recebo até críticas por isso. Boa, entendi. Eu tô acreditando até que o Fluminense não vai ser rebaixado esse ano, então, assim, otimismo nunca falta. Tá certo. Agora, deixa eu só fazer um comentário, um parênteses aqui. Você falou dos concorrentes da Liberfly. Cara, confesso que eu não sei nem quem são os concorrentes da Liberfly, porque eu sempre olhei só a Liberfly. Tipo, a única que faz, a única que resolve esses problemas. A Liberfly, que bom, que bom. Então eu nem sei quem são. Mas vamos lá. E aí, o que seu eu de hoje falaria pro seu eu do passado? E aí, de que passado que a gente tá falando, né? O que o Gabrielzinho... O que o Gabriel de hoje falaria para um Gabrielzinho lá de trás? Eu acho que a primeira coisa, né, e que eu penso muito hoje, que eu fui até me adaptando, eu falaria pro Gabriel do passado ser um pouco menos ansioso. Eu acho que a ansiedade é algo que... talvez seria até uma doença, né? Eu acho que é diagnosticado como uma doença até do século, talvez. As pessoas estão cada vez mais ansiosas, mas eu diria para ser menos ansioso. Por quê? Eu sou o primeiro empreendedor da minha família. Então, quando você começa a empreender, eu acho que você tem uma certa ilusão do tipo, é uma startup, tá com valuation de milhões, eu tô crescendo, eu vou ficar milionário rápido e tudo mais. E quando você começa a botar a bunda na cadeira para trabalhar de fato, você vê que não é fácil, é difícil pra caramba e você tem que ralar muito. Então, eu acredito que nos meus primeiros 2 anos, ao qual comecei a empreender, eu me senti até um pouco frustrado por isso. Então, de planejar uma coisa, lutar por aquela coisa, chegar e não conseguir alcançar. Mas não é que eu não consigo alcançar para sempre, mas simplesmente as coisas não... Não foi tão rápido quanto você gostaria no primeiro momento, né? Então, isso fez com que eu tivesse um turbilhão de coisas, de... piorar minha alimentação, piorar exercício físico e ficava toda vez numa gangorra. Isso se deve muito, eu acho, por conta da ansiedade mesmo. Então, se eu pudesse aconselhar o meu Gabriel antigo, eu falaria, olha, tenha mais paciência, seja menos ansioso e confie no processo. Que é hoje, já entendendo o quanto eu já fui ansioso, é o que eu tento levar para minha vida, assim. Eu acho que a ansiedade é punk. É muito bom, né, cara? E, enfim... acho que isso é natural do ser humano, né? Querer que as coisas eventualmente ocorram mais rápido do que o ciclo natural, né? Exato. Na prática, a gente sabe que o que faz funcionar é disciplina, cadência, consistência e repete. Exato. Tava vendo até o Vander lá da BIP Saúde, ele até falou, né, sobre um dos valores dele, que é a disciplina. A disciplina, isso. E isso é totalmente verdade, porque não existe... fórmula mágica. Você vai ver empreendedores que vão alcançar um sucesso profissional que para uns enxergam como legado, outros enxergam o sucesso profissional como dinheiro do bolso, aí vai de cada um. Você vê gente alcançando isso em 2 anos, como você vê gente alcançando isso em 20 anos. Então depende de muitos fatores que às vezes a gente nem tem o controle. Então, como é que eu vou prever um sucesso, sendo que, às vezes, aquele mercado, ainda mais no meu caso, pode ter uma lei nova, pode ter uma situação nova, um movimento das aéreas. Então, assim, paciência, disciplina e confio no processo. E otimismo também, porque senão junta tudo num bolso só e leva para frente. Mas isso me chama atenção, né? Porque também tem... Qual é a definição de sucesso, né? Quais são os objetivos? Os objetivos, eles são individuais, né? Então, o sucesso para uma pessoa é diferente do sucesso para outra, né? E o Vander falou uma coisa legal no podcast dele, que foi... Ele falou que a disciplina é libertadora. Sim. Né? E isso é incrível, né? Porque, de fato, a disciplina ela pode ser muito libertadora. Então, ó, galera, ouve aí o podcast do Vander, quem não viu ainda, que vale a pena. É muito bom, muito bom. É muito bom. E isso me fez lembrar de uma coisa, off-topic aqui, que não tem nada a ver com o podcast, cara. A gente tudo da mesma turma da Scale Up Endeavor, né? Exato. Você, o Vander... não sei se teve mais algum convidado que foi da mesma turma, mas provavelmente se não teve, ainda terá. Que legal. Mas aí da mesma turma, um abraço aí para a turma de 2020.1 do Scale Up Endeavor, que... Pré-pandemia, né? Que a gente uma sofreu. Loucura. A gente sofreu ali naquela fase ali. Nossa Senhora, foi uma loucura. Novo, foi uma loucura, mas foi incrível. Foi bom pra gente. Eu diria até que a pandemia hoje eu enxergo como
um MBA da vida para mim, porque tiveram muitos desafios, voltando àquela tona de não saber como resolver, que hoje eu falo, cara, se eu conseguir fazer tanta coisa e manter minha empresa de pé pós-pandemia, eu acho difícil até um outro desafio eu não ter força para lutar contra. Né? Vencer não é todas as batalhas que você vence, mas a pandemia para mim foi um MBA da vida, assim, não tem explicação. Depois daquele estresse lá, viu? Nossa Senhora. E aí, cara, falando em pandemia, vamos falar sobre transparência, né? Quais são os limites da transparência, né? Como é que a gente mantém uma comunicação super aberta e transparente, né, com nossos times? Imagina na época da pandemia como é que foi, não só com as nossas empresas, mas com muitas outras, né? Mas, cara, em momentos de crise, você não sabe como as pessoas vão reagir. Muitas empresas foram criticadas, inclusive, né, nos layoffs agora recentemente, pós-pandemia, né, já mais recente, né, pela falta de transparência, né? Como assim? Do nada, a empresa estava bem, aí do nada demite todo mundo, ou demite um monte de gente. Quais são esses limites aí da transparência? Como é que você lida com isso lá dentro da Liberfly? Lá eu busco tentar, obviamente, ser o mais transparente possível, só que algumas informações e algumas situações eu não acho que precisam ser levadas para todo mundo da base. Porque às vezes você tem uma pessoa ali que ela está infeliz na posição, ela está infeliz, por exemplo, com a empresa no momento e ela usa de uma informação para deturpar aquela situação ali e atrapalhar todo o andamento da carruagem. Por exemplo, eu já fiz apresentação para o meu time, resultados mensais, que eu botava todos os resultados financeiros, botava o que a gente estava alcançando, botava a linha de dívida, que eu acho que o empresário está tomando crédito o tempo todo, está tomando dívida, e via que aquelas informações, por mais que eram seguras para a gente, iam para um caminho ao qual a gente estava planejando, as pessoas tinham outras interpretações em alguns momentos. Pensa, nossa, mas a gente vendeu tanto esse mês e a gente está com a dívida desse tamanho ainda, será que eu vou ser demitido? Será que a empresa vai acabar amanhã? Então eu percebi que falta de compreensão sobre aquilo ali, né? Falta de compreensão. E outra parte, muitas vezes as pessoas pediam acesso àquelas informações, né, pedia a transparência da empresa, mas na prática, na hora de uma apresentação de resultados, eu via que eram poucas pessoas que se interessavam de fato de debruçar em cima daqueles dados. Eles só queriam que a gente apresentasse, mas na prática, questionar, entender ou entrar a fundo, não acontecia muito. Então, acho que a transparência hoje no contexto empresarial, ela tem que ser medida, né? Óbvio que você tem informações que são importantes para cada tipo de setor. Igual o financeiro, ele está em cima de tudo. Ele que vai regir o seu orçamento de marketing, ele que vai falar do seu time, ele vai falar do seu orçamento de RH. Então, tem informações que eu posso ficar, por exemplo, só com o meu financeiro e o estratégico ali. Eu não preciso passar algo do financeiro, por exemplo, comercial ali na ponta. Porque eu vou estar enchendo a cabeça dele de informação, tirando um pouco ele do foco e acaba ficando uma situação muito confusa. Então, você precisa ser transparente, mas essa transparência não pode ser exacerbada, gigantesca no meu ponto de vista, porque ser transparente demais, às vezes você deixa as pessoas confusas pela falta de compreensão. Então você tem que tolir ali para saber até onde você pode falar e com quem você pode falar. É claro que a gente sempre vai correr o risco, né, de ainda assim ser acusado, né, de falta de transparência, né? Porque, enfim, da forma como você comentou e que eu concordo bastante, inclusive, né, a gente libera as informações que fazem sentido para determinadas áreas dentro do contexto, né, não só das áreas, mas da situação macro, né, da empresa, né? E ainda assim, algumas pessoas podem não se sentir sentir que não houve transparência, né? Então é um risco que a gente acaba correndo de forma inerente, né? Não tem muito o que fazer. Totalmente. Hoje que eu pego e tento fazer algumas informações, por exemplo, que eu passava e a galera não prestava muita atenção, agora algumas coisas eu deixo explícito, né? Tem algumas telas da empresa com os nossos resultados, médio valor de sessão, quantos clientes estão sendo convertidos, algumas informações financeiras, eu deixo ali tudo exposto para todo mundo. Tem interesse em saber mais, quero conhecer mais, porque isso está sendo feito dessa forma? Beleza, eu conecto o líder da área, o gerente da área, vamos sentar, vamos conversar, vou te explicar, que a gente também não tenta fechar tudo. E chega em um momento que, obviamente, é informação estratégica, que a gente dá uma cortada. Olha, pode ir até aqui, daqui para frente, algo estratégico, e você vai saber no momento certo ou da forma correta. Sim, legal, né? Mudando aqui um pouco de assunto, né? Aquela famosa frase, né? Coloque a máscara primeiro em você, a frase do avião, né? Coloque a máscara primeiro em você antes de ajudar quem está do seu lado, né? O que você pensa aí sobre cuidar de si mesmo antes de cuidar dos outros? É egoísmo da nossa parte
querer cuidar da gente? Como é que você pensa sobre isso? Eu penso que não é egoísmo. Sendo muito sincero, eu acho ainda mais numa posição ao qual nós temos uma posição de liderança. Para você deixar as outras pessoas bem, você precisa estar bem, né? Mas qual é a definição de bem? Vamos... Bem, quando eu digo bem, é bem mentalmente, bem fisicamente, feliz ali com o seu desempenho, porque hoje você sempre está lidando com um problema. A partir do momento que você está líder de alguma área, ainda mais líder de uma empresa, sempre você vai ter um problema ou no comercial, ou no jurídico, ou com o externo. Então, se você está com a cabeça zoada, se você não está bem, se você não está feliz, vai ficar tudo errado. Eu preciso acordar todo dia com vontade, né, de trabalhar e fazer, de fato, o meu trabalho que tem que ser feito. Se eu não estiver feliz, não estiver disposto a fazer aquilo, eu enxergo tudo como uma cascata negativa. Isso já aconteceu na minha vida, por exemplo. Chegou num momento que eu me pressionava, né? Não, eu tenho que dar exemplo, tenho que ir lá ser o primeiro a chegar, o último a sair. Só que disso eu comecei a excluir algumas coisas da minha vida que me faziam importância. Por exemplo, gosto de visitar minha mãe no final de semana. E teve um momento que eu estava trabalhando todo final de semana e eu perdi contato com a minha família, deixei minha mãe chateada. Aí quando eu percebi que minha mãe estava chateada comigo, por exemplo, minha família chateada, isso trouxe pontos negativos até para a empresa. Que eu fiquei com aquela mente cheia de coisa, meu Deus, deixei minha mãe chateada, minha família chateada, tudo mais, porque teve um momento que estava até exagerado. Isso vai também, por exemplo, de viagem. Se tem uma coisa que eu amo, é viajar. Então, hoje na minha vida, eu não abro mão de viajar pelo menos uma vez no ano para algum destino que eu não conheço, porque é uma forma que eu encontro de me reconectar, de conseguir enxergar as coisas de uma outra forma, um local novo, novas experiências, novas pessoas. E eu entendo hoje que isso é importante para a minha felicidade, até para desempenhar aquele papel. Porque hoje você, ainda mais no contexto de internet, a gente se depara com muitos empreendedores que falam: você precisa trabalhar 100 horas semanais, você só pode dormir 4 horas por dia, a turma das 5 da manhã. Aí no primeiro momento você fala: porra, será que eu sou tão ruim assim? Será que eu não vou conseguir ter o sucesso? Porque algumas coisas eu achava exagerado e tentava imitar, porque era um conselho de certa forma, mas para algumas situações aquilo não se aplicava para mim. Então, hoje eu entendo que eu preciso estar feliz, preciso cuidar de mim, obviamente sem ultrapassar nenhuma outra barreira e também não ser desleixado com o time, com o propósito da empresa, porque eu sei que eu estando feliz, eu vou ter mais disposição de cuidar da minha equipe, mais disposição de fazer a Liberfly prosperar e mais disposição de conquistar os meus sonhos. Porque fazer triste vira aqui um porre, assim, eu diria. Vira uma dor, né? Vira uma dor, vira exato. uma dor. Então, se eu ficar cuidando de todas as outras pessoas, que já é uma coisa que você faz no dia a dia na empresa, e esquecer de mim, aí parou. Essa do dormir, cara, eu sou uma pessoa que precisa... Meu exemplo é bem emblemático, assim, cara. Eu sou uma pessoa que precisa dormir. Preciso dormir real, assim. Se eu não dormir 8 horas, pode ter certeza, no dia seguinte eu não vou render como deveria. E são 8 horas de fato, às vezes 9. Né? Então, a galera das 5 da manhã aí deve me achar um louco, cara. Porque eu não começo a trabalhar antes das 9. Porque é impossível pra mim. Porque se eu for dormir meia-noite, até eu acordar e começar a trabalhar e fazer qualquer coisa, já deu 9. Exatamente. Assim, isso se eu não for fazer academia, se eu não for fazer alguma coisa antes da manhã, né? Então assim, é definitivamente uma coisa que eu olho e falo assim, não, pra mim não cabe. Exato. Até porque eu não vou dormir às 10 da noite. Assim, quando eu era criança, nos anos 90, eu assistia o Jô Soares 11h30, que naquela época começava 1 da manhã. Então, assim... Já acostumou, amigo, dormir não tarde, vou mudar, rotina, cara. exato. Não vai com 40 anos mudar uma coisa que eu faço desde criança, assim. Não e vai. é desnecessário, na minha percepção, aplicar um esforço para fazer uma mudança num comportamento que eu considero natural para mim, que não considero que atrapalha a minha vida, visto que estou aqui com 40, vivo, tocando a empresa, com as coisas funcionando. Então, assim, tipo, uai. Exatamente, porque ainda mais vendo essa situação da galera das 5 da manhã, se as pessoas estão felizes fazendo aquilo, tudo bem, Tá respeito, tudo certo, massa. Agora não vem querer me dar uma lição de valor falando que eu tenho que seguir aquilo lá também. E uma outra coisa que é importante, que é uma coisa que eu não valorizava antes, que depois eu passei a valorizar, você tem uma expectativa, aquela ansiedade para alcançar, né, uma posição,
uma premiação, um status ali. E se você foca só no trabalho, quando você não chega naquela situação, você se frustra dobrado. Então, hoje o que eu tento fazer também para equilibrar minha vida é, eu tenho uma vida profissional, eu vou fazer os meus corres, vou ajudar o meu time, mas eu também tenho uma vida fora empresa, né? Porque chegou no momento que era só Gabriel Liberfly, Gabriel, e eu vivia aquilo e respirava 24 horas por dia. Agora não, mesmo tendo problemas que a gente sempre vai ter, eu gosto de separar um momento para mim, eu gosto de separar, às vezes, um momento no final de semana para ter um ócio mesmo criativo. Eu quero assistir um documentário. Eu tenho coisa para resolver e olho, beleza, eu preciso resolver isso exatamente agora ou eu consigo resolver isso no primeiro horário da manhã? E até aquela situação até de se limitar com reunião o tempo todo, o povo quer caçar reunião. Enfim, então a vida pessoal também tem importância no sucesso profissional. Se você não conseguir equilibrar, eu acho que você pode até alcançar o sucesso, mas talvez você alcance junto com um burnout, com alguns remédios ali juntos e não sei se é o mais indicado. Então é isso aí, faz parte do cuidar de si mesmo, faz parte de cuidar da vida pessoal também. Com certeza. Boa, vamos lá então. E aí, cara, teve algum momento que foi uma virada de chave, que você, do nada, ou pelo menos quase do nada, porque a gente sabe que nunca é assim, do nada, você acreditou e passou a perceber que era possível, né, fazer coisas diferentes e de forma independente da opinião de outras pessoas, né? Assim que você falou, beleza, galera, vocês estão falando esse monte de coisa aí, caguei pra vocês, vou tocar minha vida aqui do jeito que eu acho que é certo. Aquela frase, né, não sabia que era impossível, foi lá e fez, ela tem sentido pra você? Tem, total. Eu acho que isso vai muito até da concepção da criação da própria Liberfly. Quando nós, né, criamos a empresa, fundamos a empresa, eu estava no final da faculdade ainda, eu estava no nono período do Direito, e o Direito é uma faculdade, né, um curso que ele é muito engessado, você não tem flexibilidade tanto de ideias, ainda mais quando você olha para uma universidade federal. E quando nós tivemos a ideia da Liberfly, até vendo como o mercado estava se posicionando na Europa e nos Estados Unidos, a gente falou, poxa, Brasil aqui, você tem as companhias aéreas sendo uma das empresas que são mais reclamadas aí no país, as pessoas estão tendo direitos perdidos o tempo todo, então no final da faculdade a gente falou, não, vamos montar uma empresa para apoiar essas pessoas, né, para ajudar esses passageiros com problemas de voo. E naquele momento foi uma conversa de bar, eu e meu amigo, né, beleza, vamos montar? Vamos. Quanto que você tem de dinheiro? Nada. E você? Eu falei, não tenho nada, eu sou estagiário. A gente começou a pegar o celular, ligar para um amigo, outro amigo, fazendo um pitch ali para investidor anjo, sem nem saber a palavra pitch, o que era pitch. E deu certo. E logo quando nós montamos, muitos colegas e conhecidos da faculdade nos criticaram com muita força, falando, vocês são doidos, vocês estão fazendo algo que é contra a OAB, vocês estão fazendo algo que é contra a lei, vocês vão se matar nessa situação, sabe? Era tanta crítica no início, que eu, sinceramente, eu falava, cara, essas pessoas que estão criticando nesse momento porque elas não possuem a coragem, de fato, de lutar por aquele status quo, não tem coragem de enfrentar o sistema. Então, isso me fez com que, cara, algumas pessoas já conseguiram fazer, né, empresas grandiosas. Você teve o Uber frente a movimentos taxistas, você teve o próprio iFood, né, levando a situação de entregar comida na porta da sua casa. E antigamente... Que é uma revolução, né? Que é uma revolução. Então, assim, eu acho que ideias loucas fazem parte da revolução. Então, eu olhei para o mercado e falei, cara, se outras pessoas conseguiram criar negócios de sucesso, por que eu não? Disruptando o mercado, né? Exato. Eu tenho um computador, eu tenho acesso à internet, eu tenho condição de estudar, eu tenho condição de pedir ajuda para alguém. Então, assim, se eu não fizer isso, ninguém vai fazer por mim. E não vai cair um empreendimento no meu colo de um dia para a noite. Então, isso me ajudou bastante. E, no final, aquelas críticas eu diria que foram muito importantes para mim, que foi, de fato, que foi o combustível. Do tipo assim, vocês estão me zoando, falando... Teve até um cara do direito da UFES que ele até falou, olha essa galera aí criando essa tal de startup. E começou a jogar nos grupos de WhatsApp. Eu falei, cara sem noção, fiquei com raiva, pensei em xingar ele todinho, dar uma ligada pra ele, só que eu falei, não, pera lá. Melhor coisa de eu conseguir, de fato, dar um tapa nele, dar uma rasteira nele, não é ganhando argumento na voz, é eu provando
que eu consigo fazer algo melhor do que ele. E foi o que aconteceu, que um tempo também eu fiquei até sabendo que ele queria vaga lá na empresa, eu falei, não, aqui não entra. Não, esse aí não. Sou gente boa, mas também não demais. Tem uma galera que me odeia aí, cara. Tem uma galera que me odeia aí, porque eu fiz umas coisas acontecerem que ninguém conseguiu fazer. Pois é. E sempre vai ter gente que vai odiar a gente. Não adianta. Por mais que a gente faça o certo, siga dentro da lei, que a gente quer coisas boas, mas aquela coisa, a pessoa não conseguiu, ao invés de lutar para conseguir algo igual ou melhor, não, prefere criticar e tentar te afundar. Fere o ego, né? Fere o ego. É difícil, né, cara? A gente, enfim, precisa aprender a lidar mais com o ego. E falando em ego, o que você acha aí da cobrança social aí do fazer terapia, né? A gente sabe que isso aí ficou em voga aí, principalmente aí depois da pandemia, né? E da questão de saúde mental. E lembrando, eu sou super a favor de que as pessoas façam, mas acontece que hoje tem meio que uma cobrança social, como se fosse obrigatório para que todos façam. O que você acha aí sobre isso? Então, eu vou te falar até que eu concordo, porque eu vou te contar até uma situação que eu vivi. Tinha essa certa pressão social também de fazer terapia e tudo mais, e eu confesso que eu deixava isso de lado. Eu falava, poxa, eu não preciso de terapia, os meus problemas são problemas que eu consigo lidar, que eu consigo resolver e tudo mais, e tá tudo bem. Só que eu só fui perceber que eu precisava de terapia quando eu tive um ataque de pânico. Simplesmente um dia eu estava deitado no meu sofá assistindo série, 9h30 da noite, 10 horas da noite, tranquilo, não era o momento mais estressante da empresa, não era o momento com mais desafios dentro da empresa, era até um momento tranquilo, e do nada meu coração disparou a 145, 150 batimentos por minuto. Eu falei, tô tendo um infarto, eu vou ter alguma coisa. Eu fiquei assim, doido com a situação, corri pro hospital para fazer exame e tudo mais. Não era nada. Aí depois, 2, 3 dias depois, eu tive a mesma situação. Eu falei, tô tendo infarto. E aquilo ativou num gatilho do nada, sem nenhum motivo aparente ou alguma coisa que estava na minha mente. Aí no final eu descobri que não era nada com o meu coração, estava tudo bem, minha saúde nesse sentido estava tudo bem, só que de fato era um ataque de pânico, né? Aí conversando com uma psiquiatra, conversando com os profissionais, eles falaram, olha, foram experiências que você teve, ou no início da empresa ou antigamente, que foram causando essa energia e às vezes dispara mesmo. E eu fui conseguir resolver essa situação junto com a terapia, né? Confesso que fiz um período de terapia, fiquei ali 2, 3 meses fazendo semanalmente, me ajudou pra caramba. Depois eu entrei numa rotina louca de trabalho novamente. Não consegui fazer mais terapia da forma que eu fazia. Mas assim, voltei recentemente. Eu acho que faz parte, né? E muitas vezes as pessoas... Eu tenho até umas amigas psicólogas que falam. Geralmente as pessoas que falam que não precisam são as que mais precisam. Porque tem coisas que tira a gente no sério que a gente nem percebe. Então, eu acho sim necessário... Mas também tudo é o seu tempo e da forma que você consegue também. O que não acho que deva ter é preconceito com terapia. Igual eu tenho pessoas que claramente eu falo, bicho, essa pessoa está totalmente descompensada. Ela precisa fazer uma terapia, a pessoa fala, ai, que mané terapia? E a pessoa vai continuar doida para sempre. Então é legal. E quando eu digo, não só terapia com profissional, mas tem alguém para você desabafar, levar seus problemas, falar suas coisas... Ajudar a encontrar ali um meio para suas ideias, eu acho sensacional. Bom, cara, fiquei curioso aqui para saber a tua definição de doida, porque eu sei que não é literal, né? Mas assim, tiveram alguns comportamentos, né, que você identificou em determinadas pessoas que, enfim, você olhou e falou, putz, essa pessoa precisava se tratar aqui, mas ela não está percebendo, né? Tipo, tem alguns exemplos, assim, de alguns comportamentos específicos? Eu vejo até pela ansiedade que eu falei que falaria pro meu antigo teu próprio caso, né? Ser menos ansioso. Eu vejo amigos muito ansiosos, muito loucos, frustrados, né? Por exemplo, tem um colega empreendedor de Vitória que ele estava para fechar uma rodada de investimento e ele saiu cantando, né, vitória para todo mundo, né? Não, vou conseguir um investimento, vou levantar 5 milhões de reais, tudo mais, papá. Olha o ego inflado aí. Eu pensava, não que eu tava torcendo para dar errado, mas eu pensava, velho, hoje na prática, você só vai ter um investimento a partir do momento que você tem um contrato assinado que o dinheiro tá na conta. Até o dinheiro não tá na conta, você não ganha esse investimento. Aí no final ele falou para todo mundo, perdeu o investimento, os caras desistiram porque alocaram uma grana, qualquer um recurso motivo, não importa. em outra situação. Não significa que ele foi incapaz nem nada, só que a gente conhece o mercado, sabe que isso Exato. acontece. Aí ele saiu daquela situação falando mal do fundo, falando mal dos concorrentes, saiu criticando para todo mundo, Deus e o mundo.
Aí todo mundo taxou ele até como doido ali, né? Na grande vitória falou, cara, tipo, beleza, você não conseguiu, mas isso faz parte do caminho também. Você vai ter outras tentativas. E no final ele se isolou, a empresa não foi para frente, a empresa fechou, não conseguiu levar investimento, porque ele se queimou totalmente. Então, assim, as atitudes dele frente à negativa, que a gente tá achando, não, esse cara é meio doido. Ele tá pensando só nele, só no próprio ego e tudo mais. E o mais o prazer dele era mais cantar a vitória do levantei investimento do que estou conseguindo fazer a minha empresa crescer, entendeu? Entendi. Deixa eu comentar aqui sobre, acho que um ou dois comportamentos que são os que me chamam a atenção, né? Que são esse caso aí do ego dele, né? De demonstrar, te chamou a atenção. E no meu caso tem um ou dois aqui que assim, é gatilho. Eu reparo isso numa pessoa, imediatamente eu identifico, sabe? É impressionante. Quando a pessoa se coloca como vítima, né? Tudo ela tá vitimada. Tudo Nossa, tô sendo vítima. Detesto gente assim. Mas precisa de tratamento, né? Sim, total. Quer dizer, bom, na minha visão, eu não gostaria de ficar vivendo assim. Sim. Então, para mim, deveria se tratar. Então, quando a pessoa se coloca como vítima, e aí, pô, na hora, assim, bate, eu falo, tá se colocando como vítima. Eu faço, no automático, eu não fico querendo, a pessoa vai se colocar como vítima. Vamos lá. Não estou torcendo para isso aconteça. Mas quando a pessoa fala, é imediato. E uma outra situação, deixa eu me lembrar aqui. Ia lembrar de mais um aqui, mas não tá vindo na cabeça, então vamos seguir. E vamos lá, coisas novas. Você costuma fazer várias coisas novas pela primeira vez? Você falou, né, sobre viajar pelo menos para um lugar novo aí por ano. Mas que tipo de outras coisas novas aí você faz pela primeira vez? Eu tento sempre diversificar, porque eu percebo que algumas coisas até fora da empresa, eu não gosto de uma rotina fixa. Por exemplo, tem momento que eu enjoo de algumas coisas, igual eu tava malhando. Hoje eu tô achando um porre pra academia. Mas eu sei que eu preciso me exercitar. Então eu fui fazendo vários testes. Fiz alguns dias de crossfit, fiz alguns dias de beach tênis, fiz alguns dias de luta. Aí agora começou também, entrou na moda também um pouco de corrida, comecei a correr também. Então assim, isso até para dar um exemplo. Então eu gosto de testar coisas novas. Tanto do tipo de conteúdo que eu assisto, tanto do tipo de lugar que eu conheço, com as pessoas que eu me relaciono e até com as coisas que eu vivencio. Eu acho que isso é de total importância. Então, as coisas novas, eu acho que são importantes até para você conseguir oxigenar o seu cérebro. Porque se você fica só no seu mundinho, naquela caixinha, que você já tenta todo dia estar trabalhando ali de 9 às 19 pelo menos, eu acho que isso faz você entrar também naquela linha dos doidos, sabe? Então, assim, as coisas novas me fazem, de fato, oxigenar minha cabeça e me deixam mais animados. Então, eu adoro. Igual esses dias eu falei, poxa, eu tava fazendo o curso de inglês, eu comecei a gostar de espanhol. Do dia para a noite, eu falei, não, vou fazer espanhol também, quero aprender. Então, ajuda, né? E uma coisa que eu acho muito legal também é que, automaticamente, a gente está sempre buscando conhecimento na nossa área técnica, né? A gente está buscando, por exemplo, você tecnologia e gestão, né? Eu também estou olhando ali para a parte do direito, a parte da gestão ali. Então, todo dia a gente está consumindo aquele tipo de conteúdo e aprendendo e buscando referência, buscando sobre OKRs, modelos de venda e tudo mais. Só que uma coisa que eu acho legal também é dar tempo para você conhecer outros assuntos que não vão te ajudar em nada na sua empresa ou em nada na sua vida profissional. Sim. Por exemplo, eu comecei a ver vídeos ali de culinária, gastronomia. Eu falei, poxa, que legal. Pergunta se eu cozinho? Não cozinho. Mas eu gosto de ver, eu falo, não, um dia eu vou tentar fazer esse prato aí e tudo mais, eu acho legal. Igual iluminação. Eu comprei um microfone também, né, para fazer algumas gravações de uns vídeos e tudo mais. E eu comecei a estudar sobre iluminação, sobre quais técnicas para você conseguir gravar um vídeo melhor, algumas técnicas para você conseguir pronunciar melhor as palavras. Então eu gosto também de sair um pouco daquela minha área do encaixadinho e estudar outras coisas que também me ajudam a motivar até o estudo, que eu acho que o estudo nunca para, né, de certa forma. Então, isso é muito bom para mim. Muito bom. Essa do exercício físico é clássico, cara. Aqui no Rio, pelo menos na região onde eu moro lá, as academias estão todas lotadas. Sim. Todas. Aí chegou uma hora que eu falei, cara, não aguento mais vir pra academia lotada, tá um saco isso. Deixa eu tentar inventar outra coisa, né? Aí descobri o exercício funcional na areia da praia. Legal. Aí foi uma coisa. Fui pela primeira vez agora, recentemente, tem poucos meses. E adorei. E aí, do lado de onde eu faço o funcional, tem uma de futevôlei.
Aí eu falei, uma hora eu vou chegar aqui no futebol. Aí, Vou testar também. É legal. Não cheguei ainda não, é porque eu sempre fui péssimo no futebol, mas eu confesso que assim, eu também nunca me esforcei. Sim. Né? Então, assim, beleza, eu vou lá, de repente eu aprendo algumas técnicas que vão me favorecer conseguir jogar. Sim. Que é que você vai ali, tanto acho que é pelo exercício físico, mas também acho que legal o esporte tem um quê de uma diversão, né? De um autodesafio ali. Agora, academia, não tenho paciência. Eu gosto. Nesse momento, eu não tenho paciência de revisar aparelho, de madrugar lá, não. Eu gosto de alguma atividade que eu tenha prazer. A partir do momento que eu não tenha prazer daquilo, Boa. no caso do exercício ali, eu busco focar na disciplina de continuar fazendo algum tipo de exercício. Mas não seguir Não naquele necessariamente ali, um específico. Exato. Meu problema com a academia é a lotação, cara. Fui pra uma academia 3 vezes mais cara, falei, não, agora vai, não é possível. Que essa aqui vai estar lotada. Tava lotado também. Não dá. Vamos lá, então. Pergunta potencialmente canceladora. E aí, cara, que opiniões ou que opinião você tem potencialmente canceladoras? Mas conta aí, você tem seu tempo para explicar os seus motivos aí pra galera. Eu acho que o que é potencialmente cancelador, eu acho que eu tenho algumas ressalvas, por exemplo, na política de cotas que não me agradam muito. Por quê? Eu acho que hoje, por exemplo, as cotas em universidades, em escolas e tudo mais, elas são necessárias? São, mas não deveriam, né? Porque eu acho que hoje você tem no Brasil uma defasagem muito grande do ensino básico, você tem uma estrutura muito fraca e você vê o governo utilizando dessa estrutura fraca para tentar remediar com as cotas. Beleza, tive as cotas e tudo mais. Então, eu acho que as cotas têm que ter uma data de validade para acabar, né, com um planejamento, um cronograma para investir numa educação de qualidade. Eu acho que a educação ela deveria ser baseada e melhorada na educação pública de qualidade para um Brasil todo. Eu acho que isso, né, levaria a não necessitar de cotas. Agora, uma outra coisa que eu também não concordo é quando eu vejo algumas vagas, né, de... Não seriam vagas de acessibilidade, mas, por exemplo, concurso público. Né? Então, você fala de cor de pele, você fala sobre sua situação. Então, algumas coisas eu também não concordo. Por quê? Eu parto do seguinte princípio. Eu e você tivemos a mesma oportunidade de estudo, nós passamos pela mesma oportunidade e temos a capacidade de competir naquela situação, então não acho que você precisa ser preterido do que eu, entendeu? Então isso as pessoas me cancelam um pouco às vezes. Eu acho que não deveria existir isso. Mas assim, respeito, mas não concordo. Eu acho que o ideal é que as pessoas partem do mesmo princípio. Agora, poxa, igual você já viu até concursos públicos. Beleza, eu tenho 10 vagas, eu tenho 8 vagas X, eu tenho 2 vagas para negros e tudo mais. Eu falo, poxa, é até meio zoado pensar isso, porque você está colocando algumas posições ali para tentar levar aquela pessoa para um concurso público e tudo mais, mas assim, pera lá, na educação, teve o acesso? Acho legal, porque realmente o acesso é diferente, a base é diferente. Agora, quando você vai para lá, não é nossa cor, de fato, que vai fazer a gente ser aprovado ou não, é de fato o nosso conhecimento técnico, o nosso embasamento. Então, eu tenho um pouco de resistência em relação a isso. Boa. Muito massa, cara. Muito legal esse papo. Vamos lá. Quem que você acha brilhante que deveria estar aqui batendo esse papo comigo? Tem algumas pessoas. Eu acho que uma pessoa muito legal para você bater o papo é o Vinícius Melo, da Yoga. Eles estão crescendo a operação no Brasil de uma forma muito legal, né? Todo nesse front com os restaurantes, pedidos e tudo mais. Ele é um cara sensacional, com uma visão muito boa. É um cara que você pode conversar. Gosto também do Rodrigo Miranda, um empreendedor capixaba, que ele conseguiu fazer êxito tanto na Zait, na Chip, que deu uma revolucionada até mesmo com o primeiro mercado autônomo ali do país, com uma tecnologia muito semelhante da Amazon e tudo mais. E hoje ele é conselheiro de startups, eu achei um cara muito legal. E uma outra pessoa que eu acho também massa é o Alexandre da Converta, que a proposta de valor da empresa dele é transformar o seu site, sua ideia em um aplicativo em menos de uma semana. Foi uma empresa que ele criou junto com o sócio dele. Em pouco tempo já foram ganhando vários campeonatos, estão crescendo pra caramba. E ele tem uma visão de negócio, de vida, de cultura muito legal. Ele tem algumas opiniões fortes. Eu acho que são 3 pessoas que você conseguiria tranquilamente
bater um papo de 1, 2, 3 horas sem ser cansativo. Você vai gostar e a galera Muito vai legal. aprender muita coisa. São todos lá de Vitória? Todos de Vitória. Ó, quem sabe a gente não grava uns episódios aí em Vitória, hein? Pois é, Vitória tem uma galera. E tem o Vander também do Enjoycast, que é um cara que vem crescendo pra caramba. Ele também grava podcast, também é uma coisa legal pra participar. Mas, ó, a produção vai procurar vocês, hein? De repente a gente grava um episódio aí em Vitória. E seu momento jabá, fala aí sobre a Liberfly. A Liberfly, ela, de fato, até para explicar para a galera que não conhece, a gente nasceu com o propósito de desburocratizar o acesso ao direito de passageiros com problemas de voo. Então, hoje, a pessoa que passou por um atraso de voo, um cancelamento de voo, um extravio de bagagem, tem qualquer problema de voo, ela envia o caso para a Liberfly e nós avaliamos. Se nós entendermos que aquele caso é passível de uma compensação, nós oferecemos um valor de até R$1.000 para aquela pessoa em 48 horas para vender o problema para a Liberfly. Qual que é a diferença? Ela tem a possibilidade de buscar um advogado, né, tradicional e tudo mais, e seguir atrás do seu direito, participando de um processo, né, participando de uma audiência, mas nesse caso não seria com a Liberfly, e sim com o advogado dela particular. Agora, com a Liberfly você tem algo muito mais ágil, né? Às vezes você tem uma diferença, obviamente, na indenização que você pode receber, mas a nossa ideia é, de fato, levar praticidade. Então, é até 48 horas, tudo do seu celular, tudo muito tranquilo. E uma novidade também do Momento Jabá é que, recentemente, nós aumentamos o leque de atuação. Antes eram só problemas de voo, e agora nós estamos tentando atender o passageiro, né, consumidor, em todas as partes. Então, hoje são problemas de voo, problemas com viagens de ônibus, problemas com hospedagem e problemas também com locação de carros. A nossa ideia é cercar, de fato, onde um viajante, né, pode ter uma experiência negativa, pode ter um problema, cercar isso e conseguir atender ele em todas as pontas. Então, é um Momento Jabá legal. E uma outra coisa também que eu gostaria de falar do Momento Jabá, tem uma nova empresa surgindo, né, que eu estou até no conselho dela, que é o Mercado Hit, que é um marketplace que a gente conecta compositores musicais a grandes artistas e grandes bancas. É um projeto que está surgindo. Olha, aí, está rolando o primeiro investimento em breve, e eu acho que vem aí para fazer uma bagunça no mercado. Também uma forma de disruptar também o mercado da composição e de música, que é um mercado aí bilionário. Nossa, massa. Boto fé, boto fé. Essa aí não sabia, novidade aqui pra mim também. É legal. Não sabia, muito bom. E como vocês já sabem, a Impulso é uma People Tech especializada no aumento da capacidade produtiva de empresas tech. E esse foi o Deep Dive. Muito obrigado. Valeu, meu querido. Valeu. Obrigado pelo convite, foi massa. Foi massa.